Olá, crianças! Mais uma aula de matemática com o assunto adição, página 33 a 35. Vá respondendo a sua atividade à medida que vamos entender as ideias da adição. Isso mesmo. A ideia de acrescentar. Mas o que é isso, ideia de acrescentar? A operação de adição nos traz essa ideia. Veja aqui um exemplo. Havia 270 formigas sobre um formigueiro. Estavam chegando pelo menos 130 do lado direito e 170 do lado esquerdo. Se todas entrarem no formigueiro, quantas estarão? Vejam aqui um formigueiro. Já tinha nele 270 formigas. Do lado direito vai vir 130. Então, vai acrescentar essa quantidade de 130 a uma quantidade que já existia, que era 270. E ainda tem mais 170 que está chegando do lado esquerdo. Quando todas essas formigas que estão chegando do lado direito, do lado esquerdo, entrarem no formigueiro, quantas formigas estarão agora no formigueiro? Então, aqui é a ideia de acrescentar, quando uma quantidade é acrescida a uma outra que já existia. Vamos ver a ideia de reunir. Que ideia é essa? Vejamos, Rosa pegou uma dúzia de laranja. Quanto vale uma dúzia de laranja? 12 laranjas. E uma dezena de banana. Uma dezena vale quanto? 10 unidades de banana. Quantas frutas ela pegou? Então, para eu saber quantas frutas ela pegou, eu vou ter que juntar esses dois conjuntos de frutas, que são 12 laranjas e 10 bananas. Então, eu vou reunir todas e fazer a contagem. Então, 12 laranjas mais 10 bananas. Eu vou ter um total de quantas frutas no geral? E a ideia de adicionar? O que será a ideia de adicionar? Vamos ver esse exemplo. João Felipe tinha 81 carrinhos. Ganhou mais 50 de sua mãe. Com quantos carrinhos ele ficou? Então, ele já tinha uma quantidade de carrinhos. Vai ganhar mais. Então, a essa coleção que ele já tinha de 81 carrinhos, ele ganhando mais 50 de sua mãe, ele vai ficar com um total de quantos carrinhos? Só lembrando, aqui é somente uma ilustração. Não tem 81 carrinhos, nem tem 50 carrinhos que a mãe deu, certo? Só para você entender que ele já tinha uma quantidade de 81 carrinhos. Quando ele ganhou mais 50, ele vai adicionar essa quantidade de 50 carrinhos ao que ele já tinha. E a ideia de juntar. Vamos ver qual é o exemplo. Sofia tem 6 bonecas, Clarice tem 9 e Beatriz 5. Quantas bonecas elas têm juntas? Ou seja, eu tenho que saber aqui, estou pedindo a quantidade das bonecas que as 3 têm juntas. Então, 6 bonecas de Sofia, 9 de Clarice e 5 de Beatriz. A ideia de juntar é eu colocar todas juntas e fazer a adição. Você entendeu cada uma dessas ideias? Então, vamos ver aqui como é que eu faço a operação de adição. Vamos então ver essa primeira situação. Acompanhe aí. Este ano, uma escola fez uma campanha de arrecadação de materiais recicláveis em parceria com uma empresa de coleta seletiva. O dinheiro arrecadado com a venda desses materiais será usado para investir em ações sociais. Veja na tabela a quantidade de materiais recicláveis
arrecadado. Então, durante a campanha, os participantes foram quem? Os funcionários da escola e a comunidade. Vejam que os funcionários da escola arrecadaram 1.358 e a comunidade 2.039. Então, vejam aqui essa conversa, esse diálogo entre os professores. O professor diz: para saber a quantidade de materiais recicláveis arrecadados nesta campanha, fiz a adição 1.358 mais 2.039, que é igual a 3.397. Eu também queria saber quanto de material arrecadamos, diz a professora, mas eu fiz a adição 2.339 mais 1.358, que é igual a 3.397. Na sua opinião, os professores fizeram adições corretas para saber a quantidade de material que foi arrecadado? Acredito que você irá dizer que sim. Por quê? Na adição, a ordem das parcelas não altera o resultado. Não importa se eu coloquei o número maior em cima ou se eu coloquei o menor embaixo. A soma dessas parcelas vai ser igual. Agora, vamos calcular a quantidade de material. Vamos ver aqui a operação distribuindo cada número no quadro valor de lugar. Então, eu tenho aí 1.358 mais 2.039. Eu começo fazendo o cálculo da direita para a esquerda, porque eu começo da unidade. Então, 8 mais 9, 17. 17, levo o 1 e somo 1 mais 5, 6. 6 mais 3, 9. 3 mais 0, 3. 1 mais 2, 3. 3.397. Vejam aqui como é que eu nomeio cada etapa da adição. Eu chamo de parcela, as quantidades que eu vou fazer a operação, que eu vou somar, juntar. E de soma ao total, a soma, o resultado. Então, 8 mais 9, 17, vai 1. 1 mais 5, 6, com mais 3, 9. 3 mais 0, 3. 1 mais 2, 3. Portanto, foram arrecadados 3.397 materiais recicláveis nessa campanha. Na situação 2, em uma fazenda acabaram de ser plantados 21.512 mudas de limoeiro e 10.345 mudas de mexerica. Agora estão sendo plantadas 11.295 mudas de laranjeira. Quantas mudas ficará nessa fazenda depois que as mudas de laranja forem plantadas? E aí, você conseguiu perceber qual é essa ideia que nós temos aqui na adição? Se você disse que é de acrescentar, muito bem. Veja que já tinha o limoeiro. Limoeiro é o pé de limão. As mudas de mexeriqueira, que é de mexerica. Ou tem quem chame também de tangerina. Já tinham essas quantidades plantadas. Ia ser plantada, acrescida, mais o quê? Mais mudas de laranjeira, ou seja, pé de laranja. Vamos ver aqui como é que eu faço esse cálculo. Nós temos, então, 3 parcelas para serem somadas. Eu posso fazer a soma de 2 parcelas, como em 21.512 mais 10.345, onde eu vou ter o resultado 31.857 mais 11.295, onde eu vou ter o total de 43.152.
Ou eu também posso juntar os pés de mexerica com os pés de laranja, 10.345 mais 11.295, que vai dar 21.640. E somar a quantidade de limoeiro, de limão, que é 21.512, que a soma dessas duas parcelas vai ser 43.152. Note que as duas maneiras de resolver essa adição têm o mesmo resultado. Na adição de 3 ou mais parcelas, podemos associar as parcelas de maneiras diferentes, e mesmo assim o resultado não se altera. Vamos então para a atividade. Questão 1. Em uma escola, estudam em 3 prédios 1.256 meninas e 1.593 meninos. Quantos alunos estudam nessa escola? Qual a ideia dessa operação? Uma ideia de juntar a quantidade de meninas e meninos. Questão 2. Mariana trabalha em uma loja que imprime fotos. Certo dia, no período da manhã, ela imprimiu 2.351 fotos e no período da tarde imprimiu outras 1.367 fotos. Quantas fotos Mariana imprimiu nesse dia? Qual a ideia dessa adição aqui? Uma ideia de acrescentar. Vejam que ela já tinha impresso uma quantidade. Depois, ela ia imprimir uma outra quantidade. Ao final do dia, ela ia ter quantas? Então, ela acrescentou uma quantidade que já existia à quantidade que foi impressa no horário da manhã. Questão 3. Ao efetuar a adição 1.275 mais 3.806, Theo encontrou como resultado um número A. Qual o valor do número A? Ou seja, o resultado do número A é a soma ou o total dessas parcelas. E qual é a ideia dessa operação? A ideia de juntar. Eu preciso juntar 1.275 mais 3.806. Questão 4. Os alunos de um colégio responderam a uma pesquisa sobre qual disciplina preferem, matemática ou português. Cada estudante podia escolher uma única disciplina. Veja o resultado da pesquisa no gráfico abaixo. Então, a disciplina preferida dos alunos. A disciplina foi dividida em ensino fundamental, que está aí representado de verde, e ensino médio, representado na cor azul. Então, a disciplina de matemática. Quem gosta mais de matemática? Os alunos do ensino médio ou do ensino fundamental? Do ensino médio, isso mesmo. Na disciplina de português, quem é que gosta mais de português? Os alunos do ensino fundamental ou do ensino médio? Ensino fundamental, com certeza. Isso mesmo. Vamos ver o que está pedindo as questões. Vamos ver o que é que pede sobre esse gráfico. Agora faça o cálculo no espaço ao lado e complete as informações. Letra A. Dos alunos que votaram, cursam o ensino fundamental. Quantos cursam o ensino fundamental? Como é que você vai saber isso? Juntando o resultado dos alunos do ensino fundamental de matemática e de português. E quantos cursam o ensino médio? A mesma coisa. Juntar o total dos alunos que gostam de matemática com os alunos de português. Letra B. Dos alunos que votaram, quantos preferem matemática e quantos preferem português?
Letra C. Qual foi o total dos alunos que participaram dessa pesquisa? Letra D. A pesquisa mostrou que entre matemática e português, os alunos desse colégio preferem o quê? Vamos agora para a próxima questão. Número 5. Marcos e Rogério são colecionadores de selo. Observe o quadro que mostra quantos selos eles têm de alguns temas. E nós temos aqui uma leitura de tabela. Tivemos uma leitura de gráfico, agora uma tabela. Os temas, reproduções de obra de arte, esporte, meio de transporte, e a quantidade de selo de Marcos e a quantidade de selo de Rogério. Letra A. Quantos selos Marcos tem desses 3 temas? O que é que eu tenho que fazer aí? Novamente, juntar a quantidade de todos os selos de Marcos. E Rogério? Quantos selos Rogério tem? Também junto todas as quantidades de selo de Marcelo. Ou seja, aqui nós temos uma adição com soma de 3 parcelas, não é isso? Qualquer coisa, pegue uma folha e faça o cálculo numa folha rascunho e coloque o resultado no seu livro. Letra B. É possível dizer que eles têm a mesma quantidade de selos? Sim ou não? Questão 3. Em uma feira de troca, Marcos adquiriu 30 selos de esporte e Rogério também adquiriu 30 selos de esporte, mas foram de reproduções de obra de arte. Complete a sentença abaixo com a quantidade de selos adquiridos por cada um. Letra D. Eles continuam com a mesma quantidade de selo, considerando esses 3 temas? E aí? Muito bem. Terminou de fazer sua atividade? Está de parabéns. Aguarde nossa próxima aula corrigindo essa atividade. Beijos e até lá!